Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tranquilo? Você está bom ou não tá? Igual eu falo com o Renato sempre. Cara de felicidade, igual os caras falam, porque tem uma barca atrás de nós aqui, de um parceiro lá do São Paulo, lá do Presidente Prudente, Paulo? Presidente Prudente. O menino conheceu nós pelo canal, a gente vem batendo um papo há alguns dias aí, trocando uma ideia sobre alguns detalhes. Devido a essa pandemia, era para ele ter vindo antes, acabou não dando, ele acabou vindo agora. E vamos ver se a gente consegue mostrar um pouco do carro dele, o que vai ser feito. Carro bem novinho, falei para ele, gostei muito do carro dele, show de bola. E é um carro que muito pouca coisa tem que ser feita, são uns ajustes. Ele já tinha comentado comigo anteriormente que esse carro precisava de alguns acertinhos e tal, e realmente do restante o carro não tem muita coisa que ser feito. Você trabalha com mecânica diesel, Paulo? Ele é mecânico também, parceiro nosso aqui, companheiro da nossa profissão, trabalha com caminhão na parte de manutenção diesel. Eu corro de diesel igual o diabo corre da cruz, igual eu falei pra ele, tá? Então a gente vai tentar mostrar algumas coisas que ele já conseguiu executar na casa dele, que ele faz, que ele tem um conhecimento já bom. E a gente vai passar ele pelo scanner, o carro tem muito pouca coisa, tem umas farinhas registradas. Nós vamos fazer algumas intervenções, tem uns defeitinhos na parte de velocidade, mas tudo certinho, facinho da gente resolver. Filé do boi? Então bora lá trabalhar mais um cadinho, se não tem azeda pro nosso lado. E você fica essas informações, já foi lá 1 minuto e 30 segundos de converseiro mole. Beleza? Roda a nossa vinheta aí, fica atento que logo tem mais novidade no canal. Já volto, pessoal. Vamos tentar mostrar pra vocês aqui o que o Paulo já tinha feito no veículo dele, tá? É o seguinte, ó. Ele fez uma intervenção, encapou certinho o chicote, igual eu falei pra vocês, ele trabalha com a mecânica a diesel, tá? Essa capa aqui, na região dele lá, é chamada de isolante de tecido, isolador de tecido, ou fita isolante de pano, tá? Aí, pessoal, ó como é que ficou o acabamento. Eu tava falando pra ele que eu teria que comprar esse aqui na nossa região, que tá difícil de encontrar. Eu fui atrás desse daqui, que tem uma mais aveludada, e não encontrei. Mas uma hora, se for possível, ver se eu compro, para quando a gente pegar uma mercadoria dessa, para poder resolver o problema. Então vamos lá. Ele fez manutenção, ele encapou, trocou sensor térmico, tá, pessoal? Fez a regulagem do TPS dele juntamente com o multímetro, tá, pessoal? Tá perfeitinho, do jeito que a gente gosta de trabalhar, do mesmo jeito que eu faço sempre. Então o que a gente vai fazer agora nesse carro aqui, que nós já identificamos, que ele já falou que não tinha feito. Vamos fazer o aterramento do módulo rei, tá? Ele fez da carcaça, mas não fez do módulo, porque ele já tinha fechado o chicote, eu vou fazer um para ele ali. Nós vamos colocar o manômetro, medir pressão da linha, vamos ver a parte do regulador de pressão. Esse carro tá com o regulador original que foi ele que colocou, para deixar o máximo original possível, tá? Ó, tá bom, pessoal? Então a gente vai ver se tá a regulagem perfeita, se ela fica na casa dos 2 bar, se a bomba flui certinho. Bomba nova, filtro novo, né, Paulo? Isso, né? Isso, bomba nova, filtro novo, cabeamento, velas, tampas e rotores não tem 20, em torno de 20 mil aí mais ou menos ele falou. Visualmente ela é boa, a gente depois vai ver se está tudo certinho. Vamos dar uma olhada nessa parte de ignição pelo distribuidor, que aparentemente é original. Ele está um pouquinho atrasado, eu vou ver se eu consigo dar uma melhorada nele, deixar um pouquinho mais em pé. Vamos fazer esse aqui na parte dos ouvidos, porque todo mundo já está sabendo que a minha lâmpada de ponto foi para os beleléu. Eu tenho que comprar uma lâmpada nova. Mas cadê o cascai, né? Logo né, compra. Mas a gente vai fazendo nos olhômetros mesmo, nas orelhas, que a gente sempre faz aqui, vocês estão acostumados. Outra coisa, esse carro ele foi identificado 3 falhas ali, referente ao TPS, porém agora está normal, porque ele tem uma mercadoria até outras novas ali, que a gente vai fazer um teste para ver. Vamos ver se não é nada de mal conexão, mal contato, ou pelo ajuste, que se tivesse fora ali da casa, que a gente sempre passa para vocês, que eu gosto de deixar, ele vai dar tensão baixa ou alta. O MAP dele também tem uma pequena dificuldade, porém, nós vamos trocar a caneta, tá? A flautinha a gente vai trocar, porque ela tem várias coisas isoladas, vamos colocar uma nova. Às vezes uma entrada de ar faz com que na fase fria ele tenha uma densidade talvez mais baixa, então vai ter um volume menor, um vácuo ali irregular. E também temos uma falha registrada referente ao sensor de velocidade, pessoal. Esse carro ele diz que andou piscando certinho a luz de troca de mudança da economia, porém esse carro, pessoal, no teste manual aqui com a caneta medindo PWM positivo e negativo, esse carro trouxe para nós
não trouxe para nós o pulso, tá? Então provavelmente ele tá queimado. Original de fábrica, vou pegar depois, vou mostrar para vocês como que funciona aquele babado ali. Tem uma numeração, se eu conseguir focar com o celular, a gente vai pôr a numeração original para vocês verem qual que é o número que vai utilizado nesse veículo. Geralmente 16 pulsos, pessoal. A maioria que a gente pega geralmente é no Cadete, tá? O Cadete traz 16 pulsos e também traz, se eu não estiver enganado, no painel digital, tá bom? A maioria, 80 ou 90% dos Monzas, pelo que eu sei, se eu estiver enganado, me corrijam, é 8 pulsos. Filé do boi? Então bora lá trabalhar. Outra coisa, a gente vai tirar esse corpo também, vamos dar um tratinho para ele, fazer um negocinho bem legalzinho para deixar bem bonitinho. Dar um tratinho, deixar show de bola e aí montar, e conforme for pintando alguma coisa, a gente vai passando para vocês. A mercadoria tá aqui, vocês estão vendo? Igual eu tinha comentado anteriormente, é um carro show de bola. Você é o segundo ou terceiro dono, Paulo? O Paulo é segundo dono dessa nave que vocês estão vendo. Não preciso nem falar que é de encher os olhos, né? Eu gosto do Monza. Demais da conta. Demais, demais. É um carro show de bola. Pintura dele tem alguns detalhes que eu comum da idade, né, pessoal? Aqui, par de teto, mas dá pra vocês verem a originalidade do carro. Igual o Renato, nosso amigo inscrito do canal também lá em membro. Lá do Goiás, o dele também tá com o teto, né, Renato? O teto, o capô traseiro e dianteiro, Renato. Fala aí com nós. Fala aí pro pessoal como é que tá o de vocês. Beleza? E não esquece, pessoal, se tiver alguma coisa de dica pra poder passar do carro de vocês aí, vai passando pra nós, que nós vai aprendendo um pouquinho com vocês. Já volta aí. Pessoal, vamos voltar lá. A gente tá atrasado aqui com o serviço, tá até de noite, já vocês estão vendo lá fora, lá, ó. Tava trocando ideia com o Paulo aqui, a gente batendo um papo, é o seguinte, ó. Vamos por etapas lá. Arrancamos aqui o conjunto para ele, a gente vai voltar lá depois lá no sensor de velocidade, tá? O que nós fizemos aqui, pessoal? Tentamos dar um trato, mas por incrível que pareça, acabou a água aqui no Paraná e Chão. Aí nós demos um trato bem caprichado que conseguiu. Minha química também demorou pra gente colocar porque tava com um problema lá na parte do chicote. Então a química não ficou 100%, mas conseguimos limpar 98% aqui do detalhe, limpamos. Mas vamos ao que interessa. Ó, os detalhes que nós encontramos batendo um papo com ele. Sujeira no atuador de marcha lenta básica, limpamos, ficou filé. Um defeito bem legal aqui, ó, bem legal mesmo. Eu e ele tava batendo um papo durante um bom tempo falando sobre esse detalhe. Os reparinhos, né? O jogo de peneirinhas e os O-rings. Olha para vocês terem uma noção aqui, eu vou passar para vocês. Esse aqui é o conjunto superior, tá? Agora tá com a graxinha que a gente passou para fazer um teste, né? E quer ver o conjunto inferior, pessoal? A base de baixo. Olha a peneira como é que tá, vocês estão vendo, ó? Ela partiu, imprensaram ela no passado, ela partiu, né? Só que tem um pequeno detalhe aqui, ó. Ó o O-ring arrancado um pedacinho, tá? Então provavelmente ele diz que tem uma cortadinha no carro, uma demora na parte de aceleração, provavelmente pelo uma dosagem maior do que necessário de combustível. Isso é provável. Então a gente vai fazer os testes para ver agora certinho. Então vamos montar, vamos colocar o conjunto. Nós trocamos para ele o regulador de pressão para alguns detalhes na traseira aqui, estava um pouco, não muito do jeito que eu e ele gostou. A gente resolveu trocar. Eu tenho uma tampa desse modelo antigo, quase que igual ao do original, com regulagem dele é fixa. Eu tirei, tô dando esse aqui para ele, tá? Essa aqui é a original que veio no carro dele, pessoal. Aquela lacradinha, né? Vocês conhecem já aí, né? Então a gente tá colocando essa daqui pra gente fazer a regulagem dos 2 bar. Medimos a pressão da bomba de combustível na casa dos 2,2, 2,3. Beleza? Vamos lá montar que já tá atrasadíssimo, senão o trem vai azedar mais que já tá azedo. Já volto. Pessoal, vamos voltar lá com a filmagem aqui do carro do Polo. Seguinte, tá inclinado aqui, ó. Estão vendo, tá inclinado em cima do capuz, então tá dando 2, alguma coisinha, né? Não cheguei a desse ponto, mas é porque tá torto, tá penso, tá bom? Tá certinho. Outra coisa, fizemos a substituição, o Paulo tinha um TPS novo da Delphi, tá? Esse daqui, nós começávamos a trazer em torno de 37, até no máximo 0,4 volts ou 40 que seja, e ele já marcava a abertura da borboleta, tá em estado já não mais de descanso, em porcentagem 0,1 caso, né? Então eu resolvi tirar ele e a gente colocar esse da Delphi do Paulo. Teve melhor resultado, porém, do mesmo jeito que estava a regulagem, beirando em torno de 39 a 40, 41, esse que já deu 0,5 volts, tá, pessoal? Então, ó, pra você ver, igual a gente estava sempre comentando, cada um às vezes reage de um jeito. Não dá pra você tirar muita base, a gente dá uma base, uma dica. Essa dica talvez sirva pra você, talvez não sirva.
O carro do Paulo veio de São Paulo pra cá, funcionando certinho. Andou piscando a luz da injeção referente ao sensor de velocidade da DS. Porém, essa parte do sensor TPS não teve defeito, ok? E para você ter uma ideia, agora a gente conseguiu identificar essa pequena falha. Resolvemos o problema lá referente ao sensor de velocidade, pessoal. Tá lá embaixo novo, tá? Esse carro tinha dois defeitos, além do sensor de velocidade que já tinha passado uma vez no scanner na cidade dele. Também encontramos um problema no chicote. Ele tinha isolado totalmente o chicote aqui. Deixa eu desligar aqui. E nós tivemos que abri-lo, tá? Tivemos que abri-lo porque tinha um defeito aqui relacionado com a polarização. Resolvemos, ficou tranquilo, filé. Outra coisa, aterramento já pronto, tá? Tá bem aqui, ó. Como ele tinha isolado tudo pra lá, ó. Fizemos o aterramento do módulo rei nesse cantinho aqui, ó. Trouxemos aqui juntamente com o que ele tinha feito na carcaça. Tá prontinho. E o que mais? O restante vocês viram lá que nós mostramos, né? Da limpeza, troca de reparos. Ah, outra coisa. Esse carro não conseguia baixar para 2 bar de pressão. Eu tinha uma mola aqui, como eu falei com o Paulo. Fui lá, catei uma mola do meu TBI velho, colocamos ali, dormiu. Trouxemos ela 2 bar, ficou do jeito que eu queria. Agora o que a gente vai fazer? Remoção do nosso manômetro, tirar o scanner e vamos dar uma volta pro carro do Paulo e ver se resolveu. Se resolveu, a gente volta. Se não resolveu, né? Volta de novo. Beleza, pessoal? Aguenta aí que eu já volto. Pessoal, a gente vai ter que fazer um adendo aqui nesse vídeo do Paulo, porque nós tivemos um pequeno imprevisto, tá? Infelizmente, na viagem, no retorno da nossa cidade para a cidade que ele mora, que é na cidade de São Paulo, no intervalo que ele saiu já tarde, não deu tempo para a gente testar esse carro na rodovia. Eu até falei em outros vídeos. E aproximadamente depois de uma certa quilometragem que ele estava desenvolvendo, esse carro, infelizmente, pessoal, veio a perder potência, tá? Nós não comentamos no vídeo porque eu e ele ficou em dúvida, na verdade eu, né? Passei para ele que tinha dado uma pequena oscilada no bico injetor. E eu acreditava que seria minha máquina, tá? Por essa uma máquina analógica e tudo mais, né? Então eu acabei achando que poderia ser o defeito do carro relacionado a isso. Aí, infelizmente, teve esse pequeno defeito, tá, pessoal? Então a gente vai colocar o vídeo para vocês, eu quero que vocês curtem ali. Só que entramos em contato, eu e o Paulo voltou a se comunicar, ele tinha uma reserva que era um bico original e com a bênção e a graça de Deus resolveu, tá, pessoal? Aí em uma próxima oportunidade que a gente fizer um novo vídeo, a gente vai colocar novamente a explicação do que estava acontecendo, tá? Para não se estender esse intervalo agora e talvez não deixar vocês com a cabeça bagunçada. Então eu ia fazer só um áudio ou escrito, mas resolvi fazer um videozinho para vocês ficarem tranquilos. Beleza? Fica com a parte final agora, que ele vai testar o carro aqui na cidade. E eu espero que vocês gostem do vídeo. Paulo, obrigado, Deus abençoe, muito obrigado mesmo pela presença sua, tá? Peço desculpa pela demora do serviço, ficou um pouco demorado. Peço desculpa à sua patroa, tua senhora, também por ter deixado você enrolado aqui o dia todo, tá bom? Deus abençoe, obrigado. Uma próxima oportunidade a gente tenta corrigir o máximo possível de detalhes do seu veículo. E outra coisa, pessoal, pensa num Monza alinhado, tá? Paulo tem um Monza top, mas top mesmo. Gostei demais do carro dele. Um abraço, pessoal, Deus abençoe, obrigado. Fica com o final do vídeo. Pessoal, vamos voltar lá. O Paulo já tá aqui dirigindo. Estamos com o carrinho dele na marginal aqui, dando uma volta para ver como é que vai reagir. De todas as coisas que nós fizemos lá, ele estava comentando comigo aqui que já sentiu uma melhora significativa. Porém, tem ainda alguns detalhezinhos que ele disse que vai tentando corrigir conforme o passar do tempo, tá? Outra coisa que ele estava comentando, pessoal, muita oscilação tinha esse carro. E como tinha uma vibração muito grande que ele comentou comigo no passado, e ele tentou resolver depois, acabou achando que era problema, e era um coxinho de motor com problema, ele acabou mexendo em algumas coisas ali, a gente deu uma corrigida no ponto, deixamos um pouquinho mais adiantado, e o carro teve uma melhora que eu falei pra vocês, até significativa. Agora o que ele vai fazer? Ponhar o carro pra rodar, fazer média, ver se vai ficar tranquilo, se vai ficar bom. Você gostou, né, Paulo? Ficou bom, ficou excelente. Aí, pessoal, fala alguma coisa pra vocês cabeçudos aí, Paulo. Pode ir no Sandro aí que o bicho resolve. Filé? Pessoal, Deus abençoe, muito obrigado. Que pena que a gente não pôde fazer uma coisa mais com conteúdo mais caprichado, igual eu falei pro Paulo. A gente fica trocando ideia, batendo papo, eu e ele, meu pai. E a hora vai passando, quando a gente já fez um monte de coisa no carro, tá? Um monte de coisinha, então a gente acabou deixando algumas coisas a desejar. Mas conforme for pintando outra oportunidade, nós vai fazendo pra vocês aí. Filé do boi?
Obrigado, pessoal. Deus abençoe. Um abraço. Fui.